Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: seja generoso com os teus empregados e Deus o abençoará. Para isso, a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 15, versos 12 a 18 e Deuteronômio 24, versos 14 e 15. E através dessa palavra, Deus vai nos dar uma aula de como devemos tratar os empregados. Você aí que é empresário, microempresário, você aí que tem a Mariazinha que passa a tua roupa, limpa a tua casa, né? Lava as suas roupas, que te ajuda nos afazeres. Enfim, todos aqueles que têm a sua empresa, a sua microempresa e tem empregados, né? A Bíblia vai dizer para a gente ser generosos com essas pessoas. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará e aquele que rega também será regado. Aquele que ajuda, um dia, se precisar, será ajudado por Deus, porque aquele que rega, aquele que ajudou, também será regado, também será ajudado. Vamos ver, meu irmão, o que Deus fala para nós aqui nesse texto, né? Deus vai nos ensinar para a gente ser também abençoado, né? Quanto mais a gente ajuda, mais Deus também nos abençoa, porque a gente sabe que tem muitas irmãzinhas por aí que literalmente chamam os cristãos de miseráveis. Eu já ouvi, né? Aquela irmãzinha que às vezes vai limpar alguma casa, até casa de crente, o crente fica 2, 3 meses sem limpar a casa, e depois chama a Mariazinha e dá R$100 para ela dar uma geral na casa de 3 meses. E isso não é legal. Isso não condiz com um cristão, com um crente. Temos que ser generosos, temos que ter sabedoria e discernimento, né? Uma casa que fica 2, 3 meses para limpar, não adianta ficar acumulando e depois pagar como se tivesse uma vez por mês. Aí não dá, aí é sacrificar a Mariazinha, aí o negócio é estranho. Vamos ver então, irmão, que o texto sagrado diz que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NVT, nova versão transformadora. O texto sagrado de Deuteronômio 15, do 12 ao 18, diz assim: seu irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não mande embora de mãos vazias. Olha só, meu irmão, um Deus que cuida, um Deus que coloca leis justas. Na época, os escravos trabalhavam para o povo e no 7º ano tinha que ser liberto. E se aquele escravo quisesse continuar como escravo, ele ia até o batente da porta e furava a orelha. Aí, quando ele saía na rua, todos sabiam que ele já era um escravo perpétuo daquela família. Ele quis ficar com aquela família, então não tinha como ninguém comprar, porque era escravo de orelha furada. Mas se ele quisesse ir no 7º ano, Deus diz: ó, não liberte ele sem nada não, eu te abençoei, ele trabalhou para você, não deixa o escravo ir embora de mãos vazias não. Que Deus tremendo, né, meu irmão? Que coloca umas leis justas. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dele de despedida um presente dos animais do seu rebanho, dos cereais da sua eira e do vinho da sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor seu Deus o abençoou. Olha só, meu irmão, que texto lindo, né? Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o seu Deus o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito, ou seja, o povo hebreu foi escravo no Egito, então eles sabiam o que era ser escravo. E Deus diz: olha, vocês foram escravos, vocês sabem como que é, e eu não quero que vocês façam assim com o próximo, tá entendendo, meu irmão? Por isso que eu dei aqui o exemplo da Mariazinha. Não adianta ficar 3 meses ajuntando a casa para limpar e depois chamar a Mariazinha, dar R$100 para ela se matar e depois passar na farmácia e comprar um remédio de 25 e ficar só com 75. Não adianta deixar a roupa até o teto para a Mariazinha passar na tua casa,
num calor de 30 e poucos graus e ela ficar em pé de manhã até a noite. Então temos que ter sabedoria e discernimento, porque Deus está de olho. A alma generosa prosperará, né? Na terra do Egito, e o Senhor seu Deus o libertou, por isso lhe dou essa ordem. Foi uma ordem. Deus diz: não é para libertar o povo de mão vazia. Vocês foram abençoados, então abençoa. Para de ser mesquinho. Está entendendo, meu irmão? Deus está falando aqui. Tem pessoas, meu irmão, que são empregados e querem ser empresário, mas sabe, a pessoa não sabe, Deus olha assim e fala: não tem como, essa alma aí não é uma alma generosa, vai escravizar o povo, sabe, não vai ter um padrão ali de generosidade, de ajudar o empregado. Está entendendo, meu irmão? Versos 16. Mas se por estar bem com você e amar você e sua família, e o servo disser: não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Aí foi o que eu disse para os irmãos: faz um furo no batente da porta e aquele escravo vai ser um escravo de orelha furada. Todo senhor, todo homem rico que vê ele andando na rua não tem como comprá-lo, porque ele já disse que quer ficar com aquela família através de sua orelha furada. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com as escravas. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que por 6 anos eles lhe prestaram serviços equivalentes 2 vezes o salário de empregados contratados. E o Senhor seu Deus o abençoará em tudo o que você fizer. Ou seja, meu irmão, é abençoando que somos abençoados, né? Tem muitas empresas aí, até de cristão, meu irmão. Tem muitas empresas boas de cristão e de ímpio também, que tratam bem os seus funcionários, que procuram saber como é que está os seus funcionários, que tem reunião com os seus funcionários, né? Que procuram esmiuçar a vida deles para saber o que eles estão precisando. Porque se um funcionário estiver bem, ele vai trabalhar bem e vai ter um bom rendimento, né, meu irmão? Então o exemplo da Mariazinha foi só um exemplo, porque eu já ouvi isso, né? Tem crente que é miserável, tem crente que é mesquinho, fica 45 dias, 2 meses, a Mariazinha vai limpar a casa, pega aquela casa suja, toda porca e ganha R$100. E na hora do almoço ainda pergunta o que a Mariazinha quer, sabe? Não tem como, não coloca nenhuma fartura na mesa, tipo assim, sabe? Olha, tem salada, tem carne, o que a senhora quer comer, o que a senhora deseja comer. Não, sabe, às vezes compra por comprar qualquer coisa. Tem crente assim, miserável, alma mesquinha, gosta de coisa boa, mas é mesquinho. Deuteronômio 24, 14 e 15 diz assim: nunca se aproveitem de trabalhadores. Olha só, meu irmão, você que está me vendo do outro lado aí, tem empregado, você que pensa em ser empresário, trate bem os empregados. Você, principalmente, que é cristão, está entendendo? A Bíblia diz que o meu povo erra por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de ler a Bíblia. A Bíblia nos ensina, meu irmão, de várias maneiras, a maneira de viver, sabe? Às vezes o cara monta uma empresa, mas trata os empregados como se fosse ímpio, sabe, meu irmão? Jugo pesado, não está nem aí para nada. E olha o que Deus diz: nunca se aproveite de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros, seja crente ou seja ímpio. Ah, irmão Edson, eu sou cristão, batizado nas águas, adoro a Deus, meu funcionário não é, ele tem que pagar o preço. Tem nada, Deus está dizendo aqui: seja israelita ou seja estrangeiro, seja cristão ou seja ímpio, macumbeiro, católico, espírita, Deus diz: eu quero que trate bem, com carinho e seja generoso. Eita, Deus tremendo! Nunca se aproveite de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante deles. Olha o que Deus está dizendo. A Mariazinha trabalhou
pague o que é justo quando ela for embora, porque ela é pobre e necessitada e precisa do dinheiro para comprar o teu arroz, o teu feijão e pagar suas contas. Não fica com conversa fiada de que eu não saquei porque não deu tempo, eu não estou com o dinheiro aqui. Não, você chamou a Mariazinha para fazer o serviço na tua casa, é obrigação tua já está com o dinheiro. Não fale para ela, volte amanhã que amanhã eu te darei, porque ela já fez o serviço na tua casa. Tá entendendo, meu irmão? Seja Mariazinha para limpar a tua casa, para passar roupa, para lavar roupa, para limpar a tua empresa, para te ajudar na tua empresa. Deus diz, não deixe o salário dela atrasado. Pague antes do pôr do sol, antes do dia virar. O pôr do sol de Israel a gente sabe, né, meu irmão? Que quando o sol se põe, já é outro dia, diferente aqui do Brasil. Né? Algumas lojas aqui em São Paulo, ali para o lado da República Santa Cecília, que tem algumas lojas judaicas, antes do sol se pôr, eles já fecham e de sábado não trabalha, por causa do Shabbat, Shalom. Por isso que a Bíblia diz, antes do pôr do sol. Então, meu irmão, temos que ter sabedoria, porque você viu que a Bíblia diz? Se eles clamarem e falar, Senhor, trabalhei igual condenada na casa do crente, recebi uma miséria, casa suja, tudo porco, azulejo sujo, banheiro sujo, esperam 3 meses a casa para me pagar R$100 e chega lá ainda manda eu voltar amanhã para pegar amanhã porque não tem trocado ou esqueceu de sacar o dinheiro. Se clamarem a mim, haverá pecado em vocês, por falta de sabedoria, por egoísmo, por falta de discernimento. Então, meus irmãos, você que quer ser empresário, você que é cristão ou você que é ímpio, trate bem os empresários, ou trate bem os funcionários, porque isso agrada a Deus, tá entendendo? Isso agrada a Deus, vocês terem uma alma generosa para aqueles que estão lhe ajudando. Você tem que saber como é que está os seus funcionários, tem que abençoar eles na medida justa, sabe? Como eu disse, tem gente, meu irmão, que espera 3 meses a casa fica suja, chama a pessoa para limpar a casa, misericórdia. A pessoa fica das 8 da manhã até quase 10 da noite limpando, porque não acaba, porque de tanta sujeira, né? Temos que ser justo. Fala, olha, faz 3 meses que eu não limpo a casa, as coisas estavam ruins, você pode vir aqui 2 dias, eu vou dar um valor por um dia e outro valor por outro dia, né? Não vou sacrificar você também o dia inteiro, porque não é justo, eu sei que a casa está esse tempo, mas tem gente que não, meu irmão. Tem gente que faz questão de passar aquele tempo todo e chama a pessoa para limpar a casa, a pessoa se mata, sabe, por causa do horário corrido, e quando vai ver ela não fez nada, né? Isso aí é falta de sabedoria nossa, mas Deus aqui nos ensinou, aquele que é microempresário, aquele que é empresário e aquele que chama a Mariazinha para fazer limpeza na tua casa, Deus nos ensinou como tem que fazer, né? Porque a Bíblia diz que Ele vai abençoar aqueles que, sabe, que são generosos. Deus vai abençoar. Por outro lado, se a pessoa clamar ao Senhor, haverá pecado em nós. Senhor, fui limpar a empresa do irmão Edson, mas que miserável, meu pai. Me chamou lá, nem me pagou, trabalhei como uma condenada, me deu R$50, porque falou que não tinha troco, pai. Sabe? Tem gente que é assim, meu irmão. Às vezes está com uma nota de 200 na carteira, que é difícil, né? De 200 tá mais difícil do que a de R$3. Às vezes está com uma de 200 na carteira e ele fechou com 150 na Mariazinha. Aí ele olha a carteira dele e tem 200, mas ele não quer dar 50 de caixinha. Por quê? Miserável homem que é. Não dá 50 de caixinha, mas fala para a Mariazinha, ó, eu vou te dar 50 aqui que eu tenho trocado, amanhã eu te dou o restante. Não, meu irmão. Deus vai se agradar se você der os 200 e falar, fica com 50, Mariazinha, de caixinha, compra alguma coisa para a senhora, compra um presente, vai lá, compra alguma coisa. Está entendendo, meu irmão? A alma generosa prosperará. É isso que Deus está falando com a gente aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus prospere os seus negócios. Mas nunca se esqueça, seja generoso e justo. Fique na paz.